graça e paz. Como prometido no vídeo anterior, eu quero trazer para vocês mesa e unção. Agora eu quero falar em primeiro lugar de unção. Por que nós temos que prestar muita atenção? Porque nós somos chamados, nós somos escolhidos, nós somos ungidos do Senhor. E como, irmã Edna, que deve comportar um ungido do Senhor? Gente, eu vou falar com vocês uma coisa, não é fácil. Não é fácil. Porque a palavra do Senhor, ela fala assim, que nós, quando vamos participar do pão, do corpo de Cristo e do sangue de Cristo, que é o vinho, nós temos que examinar a nossa vida. Mas muitas vezes nós examinamos a vida do outro. Se Deus te ungiu para você ser uma pessoa que leva a palavra do Senhor, você tem que prestar muita atenção na sua vida antes de você prestar atenção na vida dos outros. Porque muitas vezes, gente, nós somos assim. Nós não conseguimos ver aquilo que nós somos. Mesmo quando nós somos uma pessoa, porque eu conheço pessoas, gente, que lê a palavra do Senhor, que prega a palavra do Senhor, que está no altar do Senhor, que faz missões, mas só que quando precisa de fazer missões dentro da sua própria casa, perto de você, a pessoa às vezes vai fazer missão lá longe, bem longe, e às vezes do lado da sua casa tem pessoas que precisam que ela faça missão. Eu vou contar para vocês uma coisa. Eu conheço uma pessoa que ano retrasado perdeu as pernas. Perdeu uma perna e esse ano perdeu a outra perna. E eu conheço uma pessoa que quando a gente olha para ela, a gente fica pensando assim, meu Deus, essa mulher, ela vai direto para o céu. Porque nós somos como Samuel. Samuel, quando Deus mandou Samuel na casa de Jessé, que ele chegou lá e viu aqueles homens fortes, valentes, que trabalhava para rei Saul, Samuel falou, meu Deus, Deus me mandou para o lugar certo. Só que não era aqueles homens. Deus falou com ele, Samuel, você vê de uma forma, mas eu vejo de outra. Então, muitas vezes, a gente vê o que a pessoa é por fora, mas não vê o que a pessoa é por dentro. Então, Deus falou com Samuel, é Davi, é aquele que está lá cuidando das malhadas, é aquele que eu vou honrar, é aquele que eu vou ungir. É aquele o meu escolhido. Então, eu quero deixar para vocês o seguinte. Se você está vendo o por fora, e o que acontecia? Esta pessoa, essa mulher, ela é uma pessoa que tem umas vestes distintas, tem uma palavra tranquila, prega, recarda roupa, mantimento e vai lá para o interior, onde que é a terra dela, para poder ajudar as pessoas. Quando Deus nos honra, realmente nós temos que fazer isso. Mas muitas vezes, gente, perto da nossa casa, igual tem esse rapaz sem as pernas, que ela nunca teve coragem de levar um prato de comida e visitar. E da casa dela lá, se der uns 20 passos é muito, porque a casa dela é assim e a casa desse moço que perdeu as pernas é do lado. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, cuidado,
Quando vocês for ungido, vocês levem a missão e não julguem as pessoas pela aparência. Porque tem pessoas que falam, mas é uma pessoa que não quer compromisso com Deus. Gente, muitas vezes a pessoa que não tem compromisso com Deus, nós precisamos de ir lá levar uma mensagem. Nós precisamos de mostrar o nosso lado de ungida. Porque através da nossa conduta, essa pessoa vai ser tocada e o Espírito Santo de Deus vai convencer essa pessoa. E outra coisa que eu quero falar agora é sobre a mesa. Muitas vezes, gente, nós temos a nossa mesa farta. Nós cristãos, não falta nada na nossa mesa. E às vezes é necessário que nós estendemos a nossa mão para alguém que precisa. Nós temos que estar muito atento, porque tem pessoas que às vezes está daquele jeito ali, porque é permissão de Deus, porque a pessoa, ela não quer ajuda. Mas existe pessoas que quer ajuda, que precisa de ajuda e não ajudamos essa pessoa. Então, quando nós temos a nossa mesa farta, nós temos que abençoar. Davi, ele tinha a mesa dele muito farta. E um dia, ele perguntou para o empregado dele, Ziba, por um acaso, tem alguém da casa de Jonatas para que eu possa abençoar? Sabe o que Ziba fez? Ziba tem sim, mas é aleijado. Mas é uma pessoa que não vale a pena. Então, o que acontece? Ziba, ele tinha tudo. Ele tinha a sua vida financeira boa e não queria que as outras pessoas fossem abençoadas. Mas Davi falou com ele, Ziba, traz essa pessoa aqui, porque eu quero abençoar essa pessoa. E essa pessoa era aleijado de ambas as pernas. Estava numa terra de sofrimento, de esquecimento, Lodebar. Sabe quem era? Mefibosete. Então, olha para vocês verem o que aconteceu. Mefibosete foi ali, diante do rei. E o rei falou com ele, a partir de agora, você vai sentar na mesa do rei. Você vai comer na mesa do rei. Não é por causa da aparência dele, que ele rejeitou, não. Ele honrou, ele abençoou. E isso nós temos que trazer para a nossa vida. Se tem alguém que necessita da nossa ajuda, nós temos que estender as nossas mãos. A não ser que é uma coisa que é Deus tratando. Quando é Deus tratando, gente, nós não podemos botar as nossas mãos. Mas quando Deus toca no coração, abençoa aquele ali, nós temos que abençoar. Então, o que aconteceu? Mefibosete, ele foi restituído. E tudo aquilo que ele tinha perdido, Davi restituiu. Davi não queria nem saber se ele era neto de uma pessoa que tentou fazer tanto mal. Davi foi tão perseguido por Saul que Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não matou Saul, não. Sabe por quê? Ele falou, aquilo que Deus ungiu, o homem não pode matar. Então, quando Deus unge uma pessoa, nós não podemos matar os sonhos daquela pessoa. E assim, Davi foi rei. E Deus, ele quer fazer isso com você. Se hoje você está passando por uma prova, que às vezes ninguém te convida para sentar, Deus vai te assentar na mesa do rei. E você vai ver a glória dele acontecer na sua vida. Gente,
Eu sei que só de eu trazer esta palavra tremenda para vocês tomarem posse, merece um like. Porque o like ajuda muito a palavra do Senhor a ser divulgada. E nós precisamos de trabalhar na seara do Senhor. Nós precisamos de usar, deixar nossa boca ser usada pelo Espírito Santo de Deus. Porque, gente, tem muitas pessoas, tem pessoas que querem ouvir a palavra de Deus, mas tem muitas pessoas que não querem. Mas quem sabe, com um compartilhamento seu, essa pessoa vai ouvir essa mensagem e vai converter a sua vida. Porque nós, quando temos uma vida de obediência, uma vida que nós renunciamos às coisas do mundo para agradar a Deus, gente, eu falo com você sem medo de errar. Nossa salvação é garantida, a nossa vida eterna, sabe? As pessoas que estão aí, que às vezes ora, que às vezes prega, que às vezes lê a palavra, mas não tem dentro dela o amor do Senhor. Sabe naquele último dia lá, quando a pessoa chegar diante do Senhor e falar, eu preguei em teu nome, eu louvei em teu nome, mas o amor que era necessário dela ter com aquela pessoa que precisa, ela não teve. Então, sabe o que Deus vai falar? Afastai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Nós temos que estar muito atento com aquele último dia. E estar tomando cuidado antes de ficar julgando as pessoas como Ziba julgou. Nós temos que ajudar e abençoar, é não tirar o tapete da pessoa. Então, é o que eu queria deixar para você sobre a unção. Unção do Senhor é nós sermos pessoas que levamos a palavra do Senhor, mas também pessoas que estendem as mãos para os necessitados. E eu deixo aqui para vocês a paz do Senhor. Tchau!